Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner, sou professor de matemática e nesse curso prático vou trabalhar com vocês os conteúdos que você está visualizando aí na sua tela, tá? Dá uma olhada aí. Nós vamos trabalhar esses conteúdos, conjuntos, né? Teoria dos conjuntos, números, essa parte de números aqui envolve os conjuntos numéricos, equação do primeiro grau e segundo grau, né? Equação e função, tá? Primeiro e segundo grau. A geometria, grandeza e medida, noções de matemática financeira e estatística. Tá? Então, na aula de hoje, a gente começa com a teoria dos conjuntos. Esse curso, né, é baseado na resolução de questões de provas anteriores. Então, esses conteúdos serão dados na resolução das questões. Tá? Eu sugiro o seguinte, que você proceda da seguinte forma. Assim que aparecer a questão lá, que você visualizar o enunciado da questão, você pausa o vídeo, lê o enunciado, tenta resolver, aí depois você deixa rolar o vídeo para ver a solução. Tá bom? Combinado? Então vamos lá na nossa primeira questão de hoje. Vamos pegar aqui teoria dos conjuntos. Considerando os conjuntos A igual a, formado pelos elementos, né, π, é 1, menos 1, e o conjunto B, formado pelos elementos π, 2, 4, 6, é correto afirmar que. Pelas alternativas aqui, você perceba o seguinte, que está querendo a interseção, né, desses dois conjuntos e a união. Né? Então, essa operação de interseção e de união, elas são definidas da seguinte forma. A interseção são os elementos comuns aos dois conjuntos, pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. E a união são aqueles elementos que pertencem a um ou a outro. Esse ou aí tem um sentido de inclusive, tá? Não é uma coisa ou outra, não. Se um elemento pertence à união, ele pode pertencer a A, pode pertencer ao conjunto B, ou pode pertencer aos dois. Então, vamos lá? Fácil, né? Então, a interseção, quais são os elementos comuns no conjunto A e B? É o π, somente esse elemento aqui, que é comum. Daí já dá para a gente eliminar algumas alternativas aqui, né? Só pode ser a letra A ou a letra C. E a união, eu vou pegar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então o π está repetindo, eu vou contar só uma vez, né? Então vai ser o π, o E, 1, o menos 1, o 2, 4, 6. Perceba aqui na letra C, a união, aqui é exatamente a união de A e B. Então resposta correta, letra C. Tranquilo essa, né? Vamos mais uma? Acompanhe lá a segunda questão. Então, questão de número 2. O prefeito de uma cidade mandou vacinar toda a população. A Secretaria de Saúde imunizou 90% das pessoas contra a gripe comum e 70% contra a gripe aviária. Sabendo que toda a população da cidade recebeu pelo menos uma das vacinas, o percentual da população que foi vacinada contra as duas enfermidades foi de... Olha, para achar a interseção de dois conjuntos, a gente faz o seguinte, a gente pega a quantidade de elementos de um conjunto, soma com a quantidade do outro conjunto. Então, o que estiver passando, né, dessa soma, o que passar o total, a união dos conjuntos, é a interseção. Tá? Então, imagine o seguinte, imagine você numa sala, num auditório, com 100 pessoas. Aí você pede para levantar a mão as pessoas que foram vacinadas contra a vacina comum, né? Aí 90 pessoas levantam a mão. Você pede para baixar, pede para levantar a mão quantos foram vacinados contra a vacina aviária. 70 levantam a mão. Olha, como que isso é possível? São 100 pessoas. Na primeira pergunta, 90 levantaram a mão. Na segunda pergunta, 70 levantaram a mão. 90 mais 70, 160. Só tem 100 pessoas. Isso porque 60 pessoas levantaram a mão duas vezes. É a interseção. É o que passar da união, né? Essa soma aí. Né? Então a interseção aí vai ser 60, né? 90% mais 70% dá 160%. O total é 100%, então está passando 60%, que é a interseção. Vamos explorar um pouco mais essa questão? Dá uma olhada lá. Eu tenho o conjunto A e B, né? O conjunto, aliás, esse conjunto aqui é o da gripe comum, esse aqui é o da gripe aviária. A interseção nós vimos aqui que é 60%, né, que passou do total de 100. Agora, 90% foram vacinados contra a gripe comum. Já tem 60 aqui. Ó. Então, essa parte aqui, olha,
corresponde a 30%. Esses 30% são aqueles que foram vacinados apenas, somente contra a gripe comum. Tá? Acompanhe. E aqui, olha, são 70% que foram vacinados contra a gripe aviária, né? Então já tem 60%. Então aqui, olha, é 10%. Esse 10% significa aqueles que foram vacinados apenas, somente contra a gripe aviária. Ok? Então vamos lá, só concluindo a questão. A resposta correta nossa aqui é 60%, porque está querendo, ó, os que foram vacinados contra as duas enfermidades. Então, resposta correta, letra C. Vamos lá, mais uma questão? Acompanhe. Então, a terceira questão. Numa festa participaram 120 pessoas. 30 são homens que não gostam de rock e 50 são mulheres que gostam de rock. Se o número de homens que gostam de rock é a terça parte das mulheres que não gostam desse mesmo gênero musical, o número total de pessoas que gostam de rock é. Então nós vamos fazer o seguinte, o conjunto formado por homens e mulheres são conjuntos disjuntos, né? Não tem interseção entre o conjunto dos homens e o conjunto das mulheres. E tem aqueles que gostam de rock, tanto homens quanto mulheres. Então vai ser um subconjunto, vai ser um conjunto que vai estar dentro de cada um deles. Quer ver? Olha lá. Então dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho um conjunto formado por homens e mulheres, agora eu vou colocar esse conjunto aqui formado por aqueles que gostam de rock. Então quem está aqui, olha, são homens que gostam de rock. Quem está aqui, lá de fora aqui, são homens que não gostam de rock. Da mesma forma aqui com as mulheres. Agora vamos colocar as informações. Ó. 30 são homens que não gostam de rock. Então está aqui fora. Ó. 30 está aqui. 50 são mulheres que gostam de rock. Então está aqui, ó. Aqui dentro, não é isso? Mulheres que gostam de rock. Aí ele diz agora o seguinte, ó, que se o número de homens que gostam de rock, esses que estão aqui, é a terça parte das mulheres que não gostam de rock. Está aqui fora. Ó. Deixa eu identificar aqui, para você vai ficar mais fácil de ver, eu vou chamar de X e Y. Esses X aqui são homens que gostam de rock e aqui são mulheres que não gostam de rock. Ele está dizendo que esses homens aqui que gostam de rock é a terça parte das mulheres que não gostam de rock. X é a terça parte de Y. Então quer dizer que Y é o triplo de X, não é isso? Então nós vamos substituir para a gente ficar com uma variável só. No lugar do Y, eu vou colocar 3x. Então dá uma olhada aqui. Ó. O Y é o triplo de x. Então vou colocar 3x. Agora tranquilo, né? Eu somando o total de homens e o total de mulheres, né? Somando esse povo todo aqui, tem que dar o 120. Ó. Então eu tenho x mais 3x, 4x. Mais... Aqui tem 30 aqui, 50 aqui, né, mais 80. Isso aqui vai ser igual a total de pessoas, que é 120. Passando 80 para lá, vai ficar 120 menos 80, né? Vai dar 40. Eu vou colocar o resultado aqui, 180 menos 80 dá 40. 4 vezes x é igual a 80, então x é igual a 10. X é igual a 10. Esse x representa o quê? Os homens... Aqui, ó, X homens que gostam de rock. Agora vamos ver o que a questão pede, né? O número total de pessoas que gostam de rock. Ó, é o X aqui, que são 10 pessoas que gostam de rock, 10 homens que gostam de rock, mais 50 mulheres que gostam de rock. Então, total, 60. Resposta correta, letra A. Bacana, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos mais uma questão. Então, a próxima questão... No primeiro dia de aula, após as férias, a professora perguntou aos alunos para onde eles tinham viajado. A professora organizou as respostas dos alunos em fazenda, montanha e praia. Posteriormente, apresentou o seguinte diagrama. Com base nessas informações, é correto afirmar que a região achurada representa todos os alunos que viajaram para a... Bom, observe o seguinte, esse círculo aqui, no caso aqui essa elipse, né, com a borda mais escura, representa aqueles que foram para a montanha, né? Esse círculo aqui, né, essa elipse, né, com a borda mais clarinha, aqueles que foram para a fazenda. E essa elipse aqui, né, com tracejada, os que foram para a praia.
Essa região achurada aqui, olha, veja que ela está dentro dessa elipse maior aqui, que é aqueles que foram para a montanha. Mas está fora dessa elipse aqui, ó, que é a fazenda. Quer dizer, eles foram para a montanha, mas não foram para a fazenda. E essa região achurada está dentro também dessa elipse aqui tracejada, que é aqueles que foram para a praia. Então, quem está aqui, ó, nessa região achurada, foi lá para as montanhas e foi para a praia, mas não foi para a fazenda. É o que diz a alternativa C. Ó. Montanha, foram para a montanha e para a praia, mas não para a fazenda. A resposta correta, a letra C. Ok? Está dando para acompanhar? Então vamos lá na nossa última questão de hoje. Sejam Z e Q, né? Z é o conjunto dos números inteiros, Q é o conjunto dos números racionais, respectivamente. Os conjuntos dos números inteiros e racionais. Está explicando aqui na frente, né? O número que não pertence ao conjunto Z união Q menos Z interseção Q é... Olha, veja bem, o conjunto dos números inteiros, né, que são o zero, os positivos e os negativos, conjuntos inteiros, ele está contido no conjunto dos números dos racionais. Os racionais envolvem todos os inteiros e, além dos inteiros, as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Tá? Então, forma o quê? A união desses dois conjuntos vai dar o conjunto que é maior, que é o conjunto Q. E a interseção vai dar o conjunto Z. Ou seja, quando um conjunto está contido no outro, a união é aquele que contém, é o maior. E a interseção é aquele que está contido, que está dentro. Quer ver? Acompanha aí. Então aqui, olha, a união aqui vai ser o conjunto Q. E a interseção aqui vai ser o conjunto Z. Olha essa figura aqui que eu vou apresentar para você aqui. Olha aqui, esse retângulo maior é o conjunto dos números reais. Então foi dividido em duas partes. Aqui é o conjunto dos números irracionais e aqui do lado esquerdo o conjunto Q. E dentro do conjunto Q nós temos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então essa união aqui, olha, Z união com Q, vai dar o conjunto Q. Tá? Então deixa eu tirar aqui, ó, vai já dar a resposta aqui, o conjunto Q. E a interseção aqui vai dar o Z. Tá? Então vai ficar essa diferença, o conjunto Q menos o conjunto Z. E a diferença de dois conjuntos, do conjunto Q eu vou tirar todos os elementos de Z, do conjunto dos inteiros. Então eu vou tirar o zero, eu vou tirar os números positivos, vou tirar os números negativos. O que vai sobrar? Vai sobrar os números decimais exatos, as dízimas periódicas e as frações. Olha lá para você ver. Olha essa figura aqui, ó. Vai sobrar essa região. Se do Q eu tiro o conjunto Z, dos inteiros, esse quadrado maior, vai sobrar essa região aqui. Está vendo essa achurada aqui? Então ele está perguntando o número que não pertence ao resultado dessa operação aqui. Então o resultado dessa operação, os elementos estão nessa região aqui. Ou seja, são os decimais exatos, as dízimas periódicas e as frações. Então, das alternativas, qual que não pertence a esse resultado? Olha lá. Olha, a letra A não pode ser porque é um decimal exato. Então, vai estar aqui nessa região. Dízima periódica também vai estar aqui. A fração também vai estar aqui, negativa ou positiva. Quem não vai pertencer é o menos 1. Porque menos 1 é um número inteiro, né? Eu tirei ele do conjunto, né? Ficou Q menos o Z. Então, do conjunto Q eu tirei todos os números inteiros. Então, menos 1 saiu também. Então, ele não pertence. Ele é a nossa resposta. Ok? Então, nós ficamos por aqui hoje. Eu te aguardo na nossa próxima aula.